Olá! Hoje vamos estar falando de um tema que eu amo, a postura dialógica na Gestalt terapia. Vou tentar fazer uma breve exposição sobre esse tema com você. Aguarde aí! A postura dialógica na Gestalt terapia. Bem, a inspiração desse vídeo de hoje é um pouco esse caminho que eu venho percorrendo já há algum tempo com a filosofia dialógica. Eu tenho um artigo que eu escrevi em 2002 e que eu vou estar disponibilizando para você que tem interesse no próprio site do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. O nome do artigo é a postura dialógica na abordagem gestáltica. E basicamente eu quero tratar desses princípios básicos dessa postura que um terapeuta deve ter na condução da terapia, na sua relação com o seu cliente. Falar de relação dialógica, postura dialógica, encontro dialógico, basicamente é a gente voltar à filosofia de Martin Buber. Martin Buber escreveu um livro chamado Eu e Tu, e é toda a inspiração para a gente trabalhar esses temas. Nesse livro, ele vai tratar de dois princípios básicos, duas palavras princípios básicos, que é o eu, tu e o eu, isso. O que acontecia nessa época com Martin Buber? Ele, de alguma maneira, ele já percebia uma sociedade que vivia muito mais no eu, isso. E o que significa eu, isso? Uma coisificação. Sim, é isso mesmo. Ele percebia, e talvez a gente perceba ainda hoje, passado esses anos todos, que de alguma maneira, muitas vezes o ser humano é tratado como uma coisa, como um meio para um fim, e não necessariamente como um outro ser humano. A gente, quando se fala em eu e tu, estamos nos propondo a uma relação dialógica em que o meu eu busca o tu do outro. A palavra princípio eu-tu está presente no contexto da abordagem gestáltica. O que nós queremos é buscar o nosso cliente para um encontro verdadeiro no aqui e agora, um encontro dialógico. A filosofia do Martin Buber vai tratar da fenomenologia do ser. A ideia é a gente buscar o tempo todo mergulhar no mundo do outro. A postura dialógica implica em alguns pressupostos importantes. A gente acredita que é importante aceitar outro ser humano, confirmá-lo em sua alteridade, na sua singularidade. Na verdade, a relação dialógica implica numa tentativa de sanar possíveis rupturas das relações humanas. Dentre outros conceitos, nós acreditamos no que chamamos de entre da relação, onde eu encontro o outro através desse meio, desse entre. A presença distanciada é um outro conceito muito importante no contexto da relação dialógica. É preciso estar presente e ao mesmo tempo distante dessa relação. Para nós gestalt terapeutas, o interpessoal dialógico estaria na frente do intrapsíquico dialético. E que isso quer dizer? Que para nós terapeutas, ao receber o seu cliente, o que ele traz como sintoma, como queixa, é importante. Mas o que estaria na frente naquele momento é a própria relação terapêutica. E todas as questões intrapsíquicas, dialéticas, estariam sendo tratadas também num segundo momento. E para a gente encerrar hoje essa breve exposição da abordagem dialógica, eu gostaria de falar do conceito do curador ferido. O curador ferido são as feridas do terapeuta que podem estar presentes na terapia. E é importante, sim, que essas feridas precisem ser cicatrizadas. Elas são, digamos, uma ferramenta muito importante na terapia e que muitas pessoas acreditam que incapacitam o terapeuta. E a gente acredita exatamente o contrário. As feridas do terapeuta são a grande ferramenta que ele pode ter na sua profissão. É importante apenas que ele examine que essas feridas devam estar fechadas e cicatrizadas. Afinal de contas, muitas vezes recebemos clientes que podem trazer questões que tocam profundamente com as nossas próprias histórias. Bem, acho que a gente pode terminar por aqui.
claro que é um assunto que eu sou muito apaixonada e a gente pode voltar a falar num outro momento, aqui no programa, falando sobre Gestalt terapia. Fico te esperando. Tchau!